paz, povo de Deus, povo amado, povo santo. Mensagem do dia. O que é de Deus devemos retribuir. E tudo que vem para a nossa vida vem através de Deus. Então dê a Deus o que é de Deus. Se Deus tem mantido você em pé, ofereça o melhor de si a Deus. Ofereça o que Deus pede para você, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, que é o seu coração cheio de amor. A palavra do Senhor fala: amai a Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então o Senhor Deus está sempre nos servindo, está sempre nos trazendo um renovo. O Senhor Deus nos proporcionou a salvação através de Cristo Jesus. E o Senhor, a cada manhã, nos renova em vida, nos dá essa oportunidade de ter um livro branco na frente, onde podemos escrever a nossa história. Então, como que você escreverá a sua história a partir de hoje? Oferecendo ao Senhor o melhor que você tem. Ofereça ao Senhor todo o seu amor. E em Números 18 nós vamos ver parte do que estamos falando nessa mensagem. Números 18 diz: Então diz o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e seus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdote. E também farás chegar contigo a teus irmãos e a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens, terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário nem ao altar, mas que não morram tanto eles como vós. Mas te ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, estareis a serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eis que tenho tomado vossos irmãos levitas do meio dos filhos de Israel, são todos a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Aqui o Senhor está falando sobre os trabalhos dos levitas, que serão auxiliares dos sacerdotes e do sumo sacerdote. O sacerdote, eles serviam a tenda da congregação, ali no lugar santo, sobre a troca dos pães, da proposição, o incensário, o candelabro, ter que manter as velas, as lâmpadas sempre acesas. E o sumo sacerdote, só ele poderia ter acesso ao lugar santíssimo. Então, os sacerdotes serviam para auxiliar o sumo sacerdote e os levitas estavam auxiliando na tenda da congregação. E eis que tenho tomado vossos irmãos levitas, como diz a palavra, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam o ministério de toda a tenda da congregação. Eram os levitas, que em especial ali os coatitas, que eram descendentes da tribo de Levi, que carregavam os utensílios, e os gersonitas, os meraritas, eles tinham funções específicas de carregarem a tenda, as peles, as tábuas, tudo para o transporte quando o povo de Israel começava a peregrinar. A nuvem que estava sobre a tenda da congregação subia, e ao subir era indicativo de que deveriam desmontar toda a tenda da congregação, e os coatitas levavam os utensílios, enquanto os meraritas e os gersonitas, em carros de boi, levavam todas as estruturas da tenda da congregação. Então eles estariam a serviço do ministério da tenda da congregação. Ajudariam aí os sacerdotes, filhos de Arão, e ao sumo sacerdote. Mas tu, os teus filhos, contigo cumprirei os vossos sacerdotes no tocante a tudo que é do altar.
e a tudo o que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdote em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Ou seja, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, poderiam estar servindo no ministério à tenda da congregação. Qualquer outro que não fosse consagrado como sacerdote para poder ficar a serviço ministerial da tenda, ao tocar qualquer que sejam os utensílios internos da tenda, morreria, porque era algo também consagrado ao Senhor. Mas tu e teus filhos, assim diz o Senhor, contigo cumprireis o vosso sacerdote no tocante a tudo que é do altar, e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdote em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Então o Senhor está falando aqui sobre as ofertas alçadas que era dado a Arão e aos seus filhos, que eram sacerdotes. Todas as ofertas que eram trazidas ao Senhor na tenda da congregação era direcionado para Arão e seus filhos, que eram sacerdotes. No lugar santíssimo as comerá, todo homem comerá, santas serão para ti. Também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti e aos teus filhos, a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa delas comerás. Ou seja, todas as ofertas movidas, as ofertas alçadas que o povo de Israel ia oferecer ao Senhor, parte dessas ofertas eram destinadas ao sumo sacerdote e à sua família, os quais deveriam comer ali dentro da tenda da congregação. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as tuas primícias que deram ao Senhor, as tenho dado a ti. Assim dizia Deus a Arão, que todas essas ofertas que eram dadas ao Senhor, ofertadas ao Senhor, seria por estatuto perpétuo para o consumo do sumo sacerdote e dos seus filhos, da sua família. E todo o melhor azeite, todos os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxeram ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá, ou seja, todos os seus descendentes, sacerdotes, filhos de Arão, suas filhas, todos que forem descendentes de Arão poderão comer dessas ofertas. Toda coisa consagrada em Israel será tua, assim diz o Senhor a Arão, que tudo que foi consagrado, que foi ofertado ao Senhor, então o Senhor estaria dando para a sobrevivência do sacerdote, porque no caso aqui o sumo sacerdote, os sacerdotes ficavam o tempo inteiro à disposição da tenda da congregação. Então eles deveriam ser sustentados pelo próprio povo de Israel através das suas ofertas alçadas, das suas ofertas movidas. E tudo que abrir a madre, aqui diz que tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxere ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Está falando que tanto aqueles animais que forem os primeiros nascidos seriam então ofertados ao Senhor, que eram os primogênitos dos animais, e também os primogênitos dos homens, deveriam ser consagrados ao Senhor a serviço da tenda da congregação. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatará. O pai que fosse levar o seu filho primogênito, ele resgataria o seu filho com ciclos de moedas. Assim, o Senhor está dando aos pais a possibilidade deles estarem apresentando os seus filhos diante do Senhor, os seus primogênitos, mas eles poderiam estar voltando para casa com seus pais, não precisariam ficar a serviço da tenda da congregação para os sacerdotes e sumos sacerdotes. Seus pais poderiam ser resgatados, assim também como os animais que tivessem algum tipo de defeito ou algum animal que eles julgam imundos, que não eram animais caseiros, como novilhos,
no caso cordeiros, eram animais que poderiam ser ofertados ao Senhor. Agora, os animais que não fossem considerados caseiros, esses são considerados animais imundos. Então, a pessoa que ofertou poderia ser resgatada. O que deles se houver de resgatar, resgatará da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é 20 geras. Aqui é o valor da moeda na época, que era dada em ciclos, e aqui fala quanto seria em geras também, que seria como hoje o real, né? Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabra não resgatarás, porque não eram considerados animais impuros, imundos, aliás. Então são santos, seu sangue agirá sobre o altar e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito seus serão. Tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote, a carne das ofertas ao Senhor, tanto de novilhos quanto de cordeiros, eles também poderiam ser usados pelo sacerdote para o consumo, para o sustento deles. Mas o primogênito da vaca, ou primogênito da ovelha, ou primogênito da cabra não resgatará, como diz a palavra do Senhor, porque eles são santos, ou seja, eles não são imundos. Quando fala eles são santos, que eles não são imundos. Imundos eram os animais que eram selvagens. No caso aqui, tanto a vaca, o novilho, a ovelha e a cabra, eles eram considerados animais caseiros, animais que não eram considerados imundos, selvagens, e deles poderiam então ser recebidos como oferta de sangue para expiação do pecado daquele ofertante, e a sua carne poderia ser usada para o consumo, para o sustento do sacerdote. Mas a gordura dele seria queimada como oferta de cheiro suave a Deus. Então, da gordura seria usado para a queima da oferta como cheiro suave ao Senhor. Porém, a carne dele seria do sacerdote, né? Aí fala o peito, né, desse novilho, o peito dessa cabra e o seu ombro direito, como diz aqui, a palavra seu ombro direito, seriam usados como sustento para a casa sacerdotal. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti todas as ofertas alçadas, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a sua descendência contigo. Diz também o Senhor a Arão: na sua herança, na sua terra, herança nenhuma terás. Ou seja, quando o povo entrar na terra de Canaã, na terra da promessa do Senhor ao povo de Israel, os levitas não teriam parte nenhuma da herança de possessão sobre aquela terra. Então, diz o Senhor: na sua herança nenhuma terás, na parte da terra, da herança da terra, e no meio delas nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Ou seja, o que o povo da tribo de Levi precisariam, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles já tinham, que é o próprio Senhor. Então, era um povo separado a Deus e que Deus estaria sustentando. Deus seria a sua própria herança. Eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, esse versículo aqui, ele resume praticamente tudo do que estamos falando nos versículos anteriores. Todas as ofertas alçadas, movidas, que eram trazidas pelo povo de Israel ao Senhor, dessas ofertas o Senhor estava dando como estatuto perpétuo aos levitas. Ou seja, aquilo que era ofertado ao Senhor, o Senhor disponibilizava para os levitas ficarem a serviço do ministério sacerdotal, da tenda da congregação. Eles não precisariam de mais nada, além daquilo que o povo de Israel já ofertava ao Senhor e que o Senhor colocava diante dos sacerdotes e do sumo sacerdote Arão, para o seu próprio sustento, o sustento da sua família. Então era o Senhor que iria alimentá-los através das ofertas que o povo de Israel trazia ao Senhor. Então, eis que
aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. A palavra dízimo significa a 10ª parte, né, de tudo que o povo de Israel ofertava ao Senhor. Então o povo de Israel, tudo que produzia a 10ª parte, levava ao Senhor. E isso o Senhor estava dando para o ministério sacerdotal de Arão e dos seus filhos. Então, eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executa, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. Ou seja, Deus já havia separado os levitas, em especial da tribo de Coate, veio o sumo sacerdote Arão e os seus descendentes, que eram os sacerdotes. Ou seja, da casa de Arão, os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles estariam a serviço da ministerial da tenda da congregação. E todo aquele que tocasse, que viesse para poder tocar alguma parte, estaria então sendo consumido. Porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao pessoal aqui, nós tivemos um pequeno sinal aqui no Instagram, nós estamos restabelecendo o sinal, e para que fique gravado aqui todo o conteúdo que nós já vimos até aqui, em Números 18, versículo, até agora, versículo 23, nós colocamos o que o conteúdo de Números tem trazido, que todas as ofertas que o pessoal, que o povo de Israel trazia à tenda da congregação para o Senhor destinava para a casa dos sacerdotes, ou seja, Deus destinava a Arão e aos seus filhos, porque eles estavam a serviço do ministério sacerdotal, então eles deveriam receber do Senhor essas ofertas para o seu próprio sustento. Então, tudo aquilo que era levado como oferta na casa do Senhor, como oferta movida, como oferta alçada, era tirado para o sustento ministerial. Então, nós estamos aqui simplesmente só frisando, porque nós tivemos um pequeno probleminha no sinal da internet aqui, para quem estava no Instagram, e estamos restabelecendo aí esse sinal, e esse é o resumo do que nós vimos aqui em Números 18 até o momento. Então, todas as ofertas que eram levadas à casa do Senhor, o dízimo das ofertas do povo de Israel era destinado aos sumos sacerdotes. E no caso, o sumo sacerdote, a sua função era fazer o serviço ministerial na casa do Senhor. E o povo os levitas, o povo fazia parte das tribos de Levi, eles tinham a função de prestar serviços aos sacerdotes, ao ministério sacerdotal, no caso, a Arão e aos filhos de Arão, aos sacerdotes. Então, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, eles eram responsáveis para armar e desarmar a tenda e conduzir a tenda da congregação durante o caminho que eles percorriam, quando o Senhor sinalizava que eles tinham que partir, a nuvem subia, quando tinham que parar, a nuvem que cobriam a tenda, né, que era a presença de Deus, descia, indicando que era o momento de armar a tenda. E esse serviço quem fazia eram os levitas, da tribo de Levi, os coatitas, os gersonitas e os meraritas. E Arão e seus descendentes, os sacerdotes, Arão, o sumo sacerdote, os seus filhos, os sacerdotes, ficavam 100% a serviço da tenda da congregação. E tudo que era trazido como oferta ao Senhor, o Senhor destinava como estatuto perpétuo para o sumo sacerdote. Esse é um pequeno resumo que nós vimos aqui em Números 18, para quem não conseguiu acessar aí a live por causa do sinal, até o presente versículo, que é o versículo 23. Então aqui continua dizendo, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Então todas as ofertas que seriam trazidas ao Senhor, dessas ofertas seriam destinadas à casa sacerdotal, porque os sacerdotes e Arão,
e os levitas, eles não teriam parte na herança da terra quando o Senhor entregasse a terra de Canaã para a possessão dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e disse-lhes: quando recebeis os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Aqui o Senhor está falando que 10% daquilo que os levitas recebessem como herança do Senhor, 10% daquilo que eles recebessem, que os sacerdotes, tanto os filhos de Arão quanto Arão, recebessem como oferta do Senhor pelo povo de Israel, 10% dessa parte que eles recebiam deveriam ser ofertado também ao Senhor. É o Senhor dizendo aqui que assim como o Senhor estava provendo os levitas de tudo que eles precisavam para o sustento da sua casa, no caso em especial os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que serviam ao ministério sacerdotal e que não teria herança na terra em que o Senhor iria dar como possessão ao povo de Israel, 10% de tudo que eles recebiam, das ofertas que o povo de Israel trazia, deveria ser então também ofertado a Deus. Ou seja, os levitas, no caso os sacerdotes, deveriam também dar 10% de tudo que chegavam até ele, que era a herança perpétua que o Senhor havia dado como dízimo para os sacerdotes. 10% dos 10% que eles recebiam deveriam ser retornados ao Senhor. Então assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, de tudo que recebesses, ou seja, dos 10% das ofertas que era trazido à casa do Senhor, ao tabernáculo, os levitas, no caso o sumo sacerdote, os sacerdotes deveriam também ofertar ao Senhor. Que recebereis dos filhos de Israel, então? Assim oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e que deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. E todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Diz-lhe-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do largar, se contará aos levitas. E os comereis em todo lugar, e vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério da tenda da congregação. Aqui o Senhor vem falando novamente sobre as ofertas que eram trazidas à casa do Senhor. Parte dessas ofertas era destinada ao serviço, a todos que serviam a tenda da congregação. Então, essa parte, essas ofertas alçadas que o povo de Israel oferecia, deveria ser destinado para o sustento daqueles que serviam a casa do Senhor. Assim, não levareis sobre vós o pecado quando deles ofereceis o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. 10% dos 10% que era oferecido pelo povo de Israel ao ministério sacerdotal deveria então ser devolvido ao Senhor. Seria o dízimo do dízimo. Aqui nós vimos a importância de que o Senhor está sempre nos provendo de todas as necessidades, que o Senhor está sempre nos dando o suficiente para a nossa sobrevivência, para que nós possamos seguir o nosso caminho, para que nós possamos fazer aquilo que Deus determinou que façamos aqui no nosso propósito, porque cada um tem um propósito diante de Deus. Nós viemos a esse mundo com um propósito. Nosso propósito aqui, muitas vezes confundem, os objetivos. Eu tenho um objetivo de ganhar dinheiro, eu tenho um objetivo de formar, eu tenho um objetivo de constituir uma família, eu tenho um objetivo de construir um império, de ganhar dinheiro, de ser famoso, enfim. Esse é o seu objetivo. O propósito está ligado a uma missão muito maior. Claro que pode estar ligado a constituir uma família, porque o propósito de Deus é sempre abençoar a família. Mas não está ligado ao dinheiro que você ganha, às riquezas que você acumula. Pode sim ser usado o dinheiro, as riquezas que você conquista na vida para cumprir o propósito do Senhor. E a palavra do Senhor é muito clara, O propósito de Deus é que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas,
amar o próximo como a nós mesmos, e o seu propósito com certeza deve estar alinhado ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, ao serviço ao Senhor, a estar sempre levando a palavra do Senhor ao coração dos seus filhos, né? Com você que constituiu família, você ensinando seus filhos a meditarem na palavra de Deus de dia e de noite, para que o propósito deles também possa ser cumprido aqui na terra. Ou seja, Deus nos chama para ser um povo santo, um povo separado ao Senhor, um povo a serviço do reino e não a serviço das coisas aqui da terra. O nosso reino, a nossa casa, não é esse mundo. Estamos aqui de passagem, mas que nós possamos aqui, durante essa passagem, que nós possamos fazer a diferença, porque o Senhor nos chama para ser sal e para ser luz no mundo. Esse é o meu, é o seu propósito, para fazer a diferença no mundo, para poder compartilhar esse amor de Deus para com as pessoas, para que possamos viver na justiça, na verdade, no amor de Deus, para que possamos fazer o bem, para que possamos seguir segundo os caminhos que o Senhor tem determinado para a gente. E os caminhos que o Senhor tem para nós são caminhos de bênçãos, são caminhos da salvação. Deus está nos preparando aqui durante essa peregrinação na terra, para que nós um dia possamos entrar na terra prometida, no reino dos céus, onde nós estaremos com Cristo Jesus, ceando, sentado à mesa com Cristo, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, face a face com Ele, ceando com Cristo, porque nós fazemos parte da sua igreja, nós somos a noiva de Cristo. Isso a palavra de Deus deixa muito claro. Então, se o seu propósito não está alinhado com o amor de Deus, não está alinhado com a verdade, com a justiça, com a bondade, com a misericórdia que vem de Deus, porque Deus nos sustenta em tudo. Até a fé que nós alimentamos em nosso coração, é Deus que nos sustenta com essa fé, é Deus que fortalece a nossa fé. A vida que nos move a cada dia, essa vida vem de Deus, é Deus que nos mantém vivos, em pé. Então, tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, Deus nos pede que nós possamos tirar pelo menos 10% do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso trabalho, para destinar a obra e ao propósito de Deus aqui na terra. E esse trabalho tem a ver com o amor de Deus para com cada um de nós e com o nosso amor para com cada um dos nossos irmãos. Aqui eu estou, através do propósito de fé 365, com certeza, dando a minha oferta ao Senhor, o meu tempo ao Senhor. Muitos pensam, eu não tenho nada para dar a Deus de valioso. Você tem o seu tempo, você tem o seu amor, você tem muito a oferecer ao seu irmão através de uma palavra de fé, através de um conforto que você leva a alguém que precisa, alguém que está desanimado, alguém que não tem mais esperança. Leve a palavra do Senhor ao coração dessas pessoas e com certeza você estará dando parte do melhor que você tem. O tempo, que é algo mais precioso que nós temos em nossa vida, é o tempo que é dado por Deus a nós. Então ele vem do Senhor para nós. Esse tempo que nós desfrutamos é Deus que tem dado a nós. Então vamos usá-lo, vamos usufruir do melhor do que Deus tem dado para nós, a nossa vida, esse tempo, essa energia, o que podemos fazer de melhor, que possamos fazer diante do Senhor, que possamos levar diante de Deus como oferta, como dízimo ao Senhor. E se você tem recursos, que se você ganha, que você tire parte desse recurso, 10ª parte desse recurso, para sustentar as obras ministeriais do Senhor, para que o Evangelho do Senhor possa ser levado para todo mundo, ou que você possa ajudar o pobre ou necessitado com parte do que você tem ganhado, porque a palavra do Senhor é muito clara, quando Jesus fala, bem-aventurados sois vós, porque quando tive fome me deste de comer, quando estava nu me vestiste. Ou seja, quando fazemos isso a um dos menores, a um dos pequeninos, aqueles mais necessitados, é a Deus que nós fazemos. Ou seja, é uma oferta que nós também levamos ao Senhor quando nós abrigamos os necessitados, quando nós estamos diante do Senhor fazendo aquilo que Ele determinou, que nós possamos transbordar do amor de Deus e que esse transbordo possa encher outras vidas, que nós possamos estender a mão àqueles que mais precisam, que necessitam. Que você possa dar a sua oferta cada dia, o seu tempo, o seu coração, o seu amor ao Senhor, dedicando ao próximo, aqueles que mais precisam. Não somos tão pobres que não podemos dar algo do que Deus tem nos dado.
e nem tão ricos que não podemos receber nada. Então tem muitos ricos, milionários aí, que vivem num deserto existencial, em depressão, numa tristeza profunda, num vazio existencial, porque eles têm buscado as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo muitas vezes não preenchem esse vazio existencial, mas sim o amor de Deus preenche. A presença de Deus no coração do homem preenche. E você pode levar esse amor de Deus ao coração daqueles que vivem vazios, vivem na sombra, porque Deus te chama para ser luz. Deus te chama para poder estar a serviço do reino dele. E como que podemos estar a serviço do reino? Dando o melhor que temos, o nosso amor ao próximo. Dando um tempo que nós temos, destinando ao Senhor para poder levar a sua palavra. Seja canal de bênção para a vida do seu irmão. Seja canal de bênção para a sua vida. Quando você doa, você recebe muito de Deus. Porque muitos são aqueles que pensam, se eu doar parte do que eu tenho, eu vou ficar mais pobre. Não. É você liberando para que Deus possa te encher ainda mais, te transbordar ainda mais. Porque aqueles que têm e retêm, eles vão perder até o que tem. Mas aquele que doa, aquele que abre espaço para que as bênçãos de Deus venham transbordá-lo, venham enchê-lo mais de bênção, com certeza eles estarão sempre renovados pela bênção e pelas graças do Senhor. Então, experimente doar parte daquilo que Deus tem te proporcionado na vida, que seja seu tempo, que seja sua vida, que seja parte do que você tem ganhado para o sustento daqueles que não têm, para alimentar a alma daqueles que estão sedentos de Deus, para aqueles que vivem nas sombras, para aqueles que estão vivendo na ignorância, para aqueles que estão vivendo no deserto existencial. E só Deus pode suprir essa necessidade, que nós possamos levar então a mensagem de Deus ao coração de todos aqueles que vivem perecendo por falta do conhecimento de Deus, que vivem na ignorância. Amém? Vamos orar.